RCP Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde. Vamos para as notícias. No primeiro jornal temos, em primeiro lugar, que conhecer os destaques desta edição. Centenário do nascimento de Assis Pereira, primeiro Presidente da República, é assinalado hoje no Palácio da Presidência. A Seleção Nacional de Futebol prepara-se para o jogo com a congênere de Eusatini e joga na África do Sul, ontem 0-0 com Angola. A proposta do plano de carreiras, funções e remunerações, que substitui o PCCS, já está em consulta pública. O Ministro das Finanças garante que o Governo está a acompanhar de perto o processo de venda das ações que a Caixa Geral de Depósitos de Portugal detém no Banco Comercial do Atlântico. Maio Sete Luas Band atua hoje na ilha francesa da Réunion. O espetáculo consta da programação da 31ª edição do Festival Internacional Sete Sóis, Sete Luas, que termina amanhã, bilheteira esgotada. No Madagascar, 60% do eleitorado absteve-se. A oposição pede o boicote. O resultado deve ser publicado no próximo dia 24. Notícias para conferir já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O centenário do nascimento de Assis Pereira, primeiro Presidente da República, é assinalado hoje no Palácio da Presidência, que promove, em parceria com a Fundação Amílcar Cabral, o lançamento do livro que junta as intervenções produzidas no Simpósio Internacional Assis Pereira, realizado na cidade da Praia de 16 a 18 de novembro. A sessão de homenagem que o chefe da Casa Civil classifica de solene tem em alinhamento uma intervenção do Presidente da República, José Maria Neves, e uma conferência a duas vozes do diplomata António Lima e do jurista Aristides Lima, também ele natural da Ilha da Boa Vista, tal como Aristides Pereira. O chefe da Casa Civil adverte que sabe a pouco apenas referenciar Aristides Pereira como primeiro presidente. Foi de facto um presidente que fez a obra, que impôs uma marca muito própria na forma de exercício da presidência, da magistratura suprema, e foi efetivamente o construtor das fundações daquilo que é hoje essa instituição prestigiada que é a Presidência da República. Poderia ter sido outro caminho se ele tivesse sido um presidente à moda daquilo que era o mais comum na África daqueles tempos, mas não. Ele impôs uma marca muito própria de um presidente austero, reto, de princípios. Jorge Tolentino lembra o contributo de Assis Pereira para a resolução dos conflitos na África Austral. É algo que hoje em dia está subejamente estudado e documentado, particularmente em estudos nos Estados Unidos da América e na África do Sul. Estou-me a lembrar de um estudo que não apenas é de uns primeiros, mas pela qualidade do trabalho feito. Estou-me a referir ao estudo do antigo secretário de Estado para os Assuntos Africanos americano, Chester Crocker, o livro dele, High Noon in Southern Africa, em que ele faz um apanhado desse processo negocial e dedica passagens consideráveis, de muita consideração, atenção e respeito para aquilo que foi o contributo do presidente Aristides Pereira nesse. Assis Pereira nasceu a 17 de novembro de 1993, em Fundo das Figueiras, Boa Vista. Faleceu no dia 22 de setembro de 2011, em Coimbra, um assunto ao qual iremos regressar no outro olhar. A Seleção Nacional de Futebol prepara-se para jogar com a congênere Eusatini no próximo dia 21,
Ontem, o jogo com Angola ditou um empate a 0 bolas. Nós ouvimos as reações do treinador bubista. Nós sabemos que o primeiro jogo tem sempre uma certa dificuldade, para além daquilo que não passa durante a semana, que os jogadores estão jogando de cima da hora, mas acho que não tem que valorizar aquilo que é empenho e esforço que queres fazer. E também não tenho que dar parabéns também à Angola, que é um adversário também bastante difícil. Acho que na segunda parte não teve condições também de poder fazer gol e poder ganhar o jogo. Foi um jogo meio dividido. Mas não agora contente, não queria 3 pontos, mas caminhada para o Mundial ali um prova de resistência. Não ganhou um ponto, não deixas ganhar um ponto, portanto, com mais 9 jogos, não te pensar que não tem condições assim de poder, obviamente, melhorar. O jogo com Angola marca o início da caminhada da Seleção Nacional de Futebol rumo ao Mundial de 2026. A proposta do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, PCFR, que substitui o PCCS, já está em consulta pública na página institucional do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Queremos que a sua implementação seja o mais consensual e queremos, sobretudo, ter uma visão global, e colocar o documento à consulta pública nos propicia conhecer uma visão diferente da nossa sobre o diploma, e a experiência tem-nos mostrado que normalmente quando socializamos as propostas o resultado final é mais rico e é mais vantajoso. Edna Oliveira faz notar que a consulta pública é apenas uma forma de socialização. Já na próxima terça-feira, a administração reúne-se com os sindicatos. Depois estaremos a fazer uma ação de socialização com os DGPOGs dos diferentes departamentos governamentais, já que o diploma visa o pessoal do quadro comum e irá ser utilizado como instrumento de trabalho em todos os departamentos governamentais. Nós também pretendemos apresentar e socializar a proposta com os DGPOGs. A proposta, naturalmente, final também é objeto de análise pelos técnicos do Ministério. A proposta vai também ser submetida a parecer da Associação Nacional dos Municípios, tanto mais que o PCFR é também para aplicação à administração autárquica. O Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios reúne-se no Conselho de Santa Cruz. Um dos tópicos em agenda, à margem da reunião do Conselho Geral, é a assinatura de um protocolo com as Forças Armadas, e esse protocolo tem várias responsabilidades. Uma delas é o apoio das Forças Armadas à formação de bombeiros municipais. O Ministro das Finanças garante que o Governo está a acompanhar de perto o processo de venda das ações que a Caixa Geral de Depósitos de Portugal detém no Banco Comercial do Atlântico. Olavo Correia considera importante que se encontre um parceiro à altura, Levi Salomão, à altura da importância do BCA para a praça financeira cabo-verdiana. A Caixa Geral de Depósitos é um grupo financeiro português detentor da maioria das ações no Banco Interatlântico e no BCA. O Ministro das Finanças de Cabo Verde considera que o anúncio da venda das ações do grupo no Banco Comercial do Atlântico não é, nem de perto nem de longe, sintoma de desinteresse do grupo no mercado cabo-verdiano. Acho que é melhor que a Caixa Geral de Depósitos se concentre no Banco Interatlântico e possa garantir as condições para o seu crescimento orgânico, e tenhamos um outro operador privado com know-how no setor para também modernizar e continuar a modernizar o BCA. Eu penso que é do interesse do sistema que isso assim seja, e nós também, o Governo, demos o nosso aval por forma que a Caixa Geral de Depósitos se concentre em relação ao crescimento orgânico do Banco Interatlântico e se procure um outro parceiro, mas tem que ser um parceiro também credível, com know-how, com capital, com honorabilidade, para poder liderar, digamos, todo o processo de transformação do Banco Comercial do Atlântico, que é um banco fundamental para o sistema financeiro cabo-verdiano. Olavo Correia estima que o futuro do sistema financeiro cabo-verdiano vai depender do futuro do BCA. Por isso mesmo, o Governo tem vindo a acompanhar com atenção todo o processo de venda do banco, em diálogo com as autoridades portuguesas. Como é óbvio, conduzido por Portugal e pela Caixa Geral de Depósitos, mas o Governo tem sido mantido informado em relação a todas as fases do processo,
e seguramente que lá onde houver necessidade de alguma opinião nossa, nós a transmitiremos a parte portuguesa, mas estou convencido que, pelo diálogo que nós temos tido, vamos conseguir aqui um bom entendimento, por forma que possamos encontrar aqui um excelente parceiro para continuar todo o processo de modernização do BCA, que é um dos principais bancos do sistema financeiro cabo-verdiano, e também o futuro do sistema financeiro vai depender muito daquilo que vier a ser o futuro do BCA, e por isso nós estamos muito interessados e, claro, acompanhamos com a cuidado e com pormenor todo o processo que tem a ver com a venda das ações da Caixa Geral de Depósitos no BCA. O governante cabo-verdiano falava ontem à imprensa após receber em visita de trabalho o secretário de Estado português da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz. Cabo Verde passa a ter, a partir de hoje, uma plataforma dedicada ao comércio externo. O que o governo pretende é convergir as orgânicas do Estado para uma resposta conjunta. O vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, define que a plataforma é uma janela única de prestação de serviços. Os empresários, as empresas, as pessoas vão poder ter acesso a todos os serviços que o Estado presta para a tramitação alfandegária e para a tramitação no que tange ao comércio externo. Facilita a vida aos cidadãos e às empresas, em termos daquilo que é o tempo que investem na burocracia, em relação àquilo também que tem a ver com o foco em relação à qualidade e à segurança no que tange ao serviço público que temos de prestar na tramitação referente ao comércio externo. Olavo Correia argumenta que se trata de um salto importante no combate à burocracia e à morosidade na tramitação. A plataforma do comércio externo surge numa altura em que são crescentes as reclamações em torno dos serviços prestados, mas de forma mais expressiva nas alfândegas. O ato de lançamento acontece logo mais às 17 horas. Olavo Correia preside. A ministra da Administração, da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira, vai apresentar a plataforma. Maio 7 Luas Band atua hoje na Ilha Francesa da Reunião. O espetáculo consta da programação da 31ª edição do Festival Internacional de Sete Sóis, Sete Luas, que termina amanhã. Bilheteira esgotada, Maio 7 Luas Band, liderada pelos músicos maenses Tibão Tavares e Toti Tinoca, apresenta em quase 2 horas um repertório de mornas, coladeiras, funaná e demais géneros musicais tradicionais de Cabo Verde no Teatro de Saint-Gilles, na Ilha Francesa da Reunião. A jornalista Nani Vaz traz-nos outros detalhes. É um concerto de apresentação de um disco já editado ao vivo no âmbito desse festival internacional que aconteceu em Oeiras, Portugal. As composições são todas da autoria do músico, cantor e compositor Tibão Tavares, que é igualmente o responsável de Maio 7 Luas Band. Sete Sol, Sete Lua está a mover para vários países do mundo. É um repertório que já não toca na tudo de digressão de Sete Sol. Inclusive tem um CD gravado live na Oeiras de Portugal, não está a tocar aquele repertório. É música tradicional de Cabo Verde. E as músicas, né? É música de Cabo Verde, então, portanto, é morna, coladeira, funaná, e então representa Cabo Verde. Pronto, nós de maio, mas não está a tocar música de Cabo Verde. Internacionalizar a música de Cabo Verde é o intuito desse concerto em quarteto, Maio 7 Luas Band, nesta noite, sob o palco do Teatro Saint-Gilles, na ilha de La Réunion. Num grande teatro de ali. Então já está esgotado completamente todo aquele show grande. E a gente com a expectativa deste concerto. Às vezes não tem um quarteto. Mina, guitarra e voz. Todo chinoca na cavaquinho e voz. Não tem Cal Paris na bateria. E não tem um Joan que é de La Réunion que se está fazendo no baixo. Todos os bilhetes para esse concerto já foram vendidos. Tibão Tavares, enquanto responsável da banda Maio 7 Luas, promete um grande espetáculo. Os operadores de turismo da Ilha da Boa Vista, ligados às atividades marinhas, estão agora mais capacitados. Chega ao fim a formação promovida pelo Instituto do Património Cultural sobre arqueologia subaquática para uma exploração marinha. Responsável, reportagem Arieta Barros.
O Instituto do Património Cultural realizou durante 3 dias, na Boa Vista, formação Arqueologia Subaquática para uma exploração marinha responsável, direcionada aos guias, mergulhadores, pescadores e outros profissionais ligados às atividades marinhas, visava sensibilizar e dotar os participantes de conhecimentos sobre o património arqueológico subaquático da ilha. Para guias, ou quando se passa informação para turistas, se passa uma informação mais clara, para que te inventa histórias, ou pelo menos ao que vem para o museu, botar parte do nosso património arqueológico subaquático. Além desses espaços ali do nosso Museu de Arqueologia, não tem aquele lá na Geu, aquele Forte Duque de Bragança, que também é uma parte de património de Boa Vista. A arqueologia subaquática para uma exploração marinha responsável foi ministrada pelo arqueólogo José Bettencourt, da Universidade Nova de Lisboa. Introdução ao património cultural subaquático. O que é o património cultural subaquático? Qual é a sua importância? O que é que nós podemos aprender através do estudo desse mesmo património? Como é que nós trabalhamos, arqueólogos subaquáticos? E depois, uma componente muito importante, como é que nós podemos criar valor turístico e cultural a partir dessa investigação? Como é que nós podemos criar produtos que podem ser depois um fator de desenvolvimento também económico para as regiões onde se encontra esse património? Para o participante Osvaldo Pires, esta formação significa iniciar um novo caminho em termos de arqueologia subaquática na ilha. É que sempre que não te ouvi falar, tem muitos navios na boa volta de Boa Vista afundado, mas acho que nunca não consegui explorá-lo de forma adequada, nunca há um estudo muito aprofundado nesse aspecto, e mesmo a sociedade civil só teve nesse processo de navios afundados. Sensibilizar os cidadãos que trabalham com o turismo sobre a preservação do património arqueológico da ilha foi o objetivo desta formação, que terminou ontem com uma visita guiada ao Museu de Arqueologia da Boa Vista. Os homens devem ter consciência do seu verdadeiro papel na sociedade. A observação é de Paulino Muniz, sociólogo e membro da direção do Movimento Laço Branco. Vem a propósito do Dia Internacional do Homem, que se celebra domingo que vem, mas assinalado desde segunda-feira na Universidade de Santiago, em Santa Catarina, com o vasto leque de atividades desenvolvidas pelo Laço Branco, pelo ICIEG e pelas Nações Unidas. A Semana sobre o Dia Internacional do Homem é encerrada hoje. Jornalista Carmelita do Rosário. O Dia Internacional do Homem deve ser para se refletir sobre qual é o verdadeiro papel do homem na sociedade, transpor alguns estereótipos e, acima de tudo, discutir questões que afetam os homens, direta e indiretamente, sublinha Paulino Muniz. E essa contribuição no sentido de não perceber várias coisas que o Estado tem feito ao homem negativamente e que também homens têm feito e que o Estado tem feito à sociedade negativamente. Então, é um data para nos refletir, mas também um data para nos ressaltar as ações positivas que todo homem pode fazer, independentemente de ser um homem figura pública, um homem que destaca em algumas áreas. E ajuda cada homem a perceber, mas cada um de nós temos uma contribuição positivo para nos dar para a nossa vida e tem uma contribuição positiva para nos dar para a vida dos demais elementos de nossa sociedade. Um outro ponto que deve ser visto tem que ver com o papel dos homens na promoção da igualdade e equidade de género e a importância que os mesmos têm para se atingir este desidrato, nota Paulino Muniz. Ajuda homens a perceber até que ponto o mestre abdica de alguns problemas que nossa cultura machista dá como homem, para que não permite mulher ter acesso, ter benefício e ter controle de diferentes recursos sociais. Ajuda o homem a perceber, mas quando tem igualdade de género, quando o mestre participa nas tarefas domésticas e para que a mulher fica menos sobrecarregada, para que a mulher tenha mais chance de trabalho, de estudo, de lazer, de descanso. E é necessário nos ajudar o homem a ter uma consciência sobre assumir-se paternidade para que no processo de educação de filhos mãe que fica com sobrecarga ele só, para que não divide ou não participa
50-50. O Dia Internacional do Homem, celebrado a 19 de novembro, foi estabelecido com o intuito de sensibilizar os homens para a importância da saúde masculina. Por cá, o ato central das celebrações acontece hoje em Assumada, cuja cerimónia é presidida pelo Ministro do Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. Um senador francês, Joël Guiriot, está sob custódia policial desde ontem. Há suspeitas, a polícia suspeita que ele tenha administrado êxtase a uma parlamentar sem o seu conhecimento, a fim de cometer uma violação ou agressão sexual. O senador é de centro-direita, é vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Forças Armadas do Senado. O secretário de Estado norte-americano, Lincoln, pede a Israel que não faça intervenções na Cisjordânia. O governo israelita faz orelhas moucas à própria imprensa israelita. De acordo com a última atualização da Euronews, Israel intensificou as operações na Cisjordânia, apoiado por uma coluna militar de 80 veículos rumo à cidade de Jenin. E de acordo com a comunicação social palestiniana, as forças israelitas invadiram o hospital Ibn Sina. A Al Jazeera dá conta também da morte de 3 palestinianos na sequência de um ataque a um posto de controle reivindicado pelo Hamas e que provocou ainda a morte de um soldado israelita. O alto representante para as relações externas da União Europeia está no Médio Oriente, visitou o local onde Hamas fez o ataque, provocando mortes, inclusive de crianças. O alto representante pediu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para levar o governo israelita a recuar, porque uma civilização, um governo civilizado não pode se equiparar a grupos terroristas. Quando já passam 22 minutos das 7 da manhã, está concluída esta edição do Primeiro Jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.